Pai do Senhor, povo de Deus, filhas de Deus, vem deixar mais um vídeo aqui no canal para nossos corações. E a mensagem de hoje vai falar sobre a palavra força. Mas desde já quero pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no quadradinho vermelho que está aqui embaixo, deixar seu like, comentar lá embaixo se você gostou ou não do vídeo, tá bom? E ative o sininho, por quê? Porque o YouTube ele não tá mandando notificação. Então você ativando o sininho, o YouTube, ele tenta te mandar pelo menos, tá bom? Então, vamos para a palavra do dia. E como eu disse, a palavra do dia hoje vai ser força. Por que eu escolhi força? Porque é algo que a gente precisa, a gente necessita, não só agora, mas em toda a nossa vida a gente precisa de força para continuar, para lutar, para guerrear, seja da maneira que você tiver que usá-la. E essa força a gente precisa tê-la em Deus, não é através da força humana, até porque tem coisas que você não consegue lutar pelas forças humanas. Então, Deus é a nossa força. Então, vamos estar lendo Salmos 46, de 1 a 3. E vamos estar falando um pouquinho de cada numeração, tá bom? Acompanhe comigo aí em casa. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições. Aqui Deus ele já está falando conosco que Ele é aquele que cuida, é aquele que guarda, aquele que nos protege. Quando ele fala socorro, significa auxílio, significa ajuda, significa assistência na hora que nós precisamos. Então, Deus ele sempre está conosco em todos os momentos. Nos momentos de tristezas, nos momentos de alegrias, nos momentos onde ninguém vê, nos momentos onde só tá você e Ele. Então, Deus é aquele que em todo momento Ele tá lá para te dar a mão. É aquele que tá lá para te dar a força que você necessita para até mesmo levantar todos os dias. Quando Ele fala que não falta em tempos de aflições. Essas aflições aqui seria o quê? Seria agonias, angústias, ansiedade, tudo que está em nossa volta que nos faz ter medo, que nos faz ter momentos onde você para de se acreditar em si mesmo e começa a lidar com a situação de uma maneira que não era para ser lidada. Você para de acreditar no Deus que te formou, no Deus que já te deu tantas coisas e começa a pensar em relação à situação. Você se deixa levar através da situação. Então aqui ele está falando que ele é um Deus que te protege em todas as horas, que te auxilia em todas as horas, em todos os momentos, e que não vai faltar socorro para a sua vida. Toda vez que você pedir por socorro, que você clamar por socorro, ele vai chegar e vai te dar. Ou até mesmo, às vezes, você nem precisa clamar. Às vezes Deus está vendo que a situação está tão braba que Ele mesmo vem com a misericórdia dele na sua vida e vai até você e te puxa pela mão. Muitas das vezes isso já aconteceu conosco, de você estar passando por um momento de tanta aflição e você não conseguir clamar, você não conseguir orar, você não conseguir ler a palavra, você não conseguir se levantar. E através mesmo de uma lágrima sua, Deus vê que você está em momentos de desespero, em momentos de socorro, Ele vai lá te auxiliar. Não tem como você dizer que você nunca passou por isso, porque todos nós passamos. Todos nós passamos por momentos onde Deus mostra para nós a intimidade e o amor dele pela nossa vida. 2.
Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas dos oceanos. Aqui novamente Deus fala para a gente não ter medo. Não é para a gente ter medo, que através da situação que Ele vai intervir. Então, quando o povo estava no deserto e eles não sabiam o que iria acontecer. O deserto sabemos que não tem nada, só tem areia e sol. Então, o povo ficou pensando: eu saí do Egito, onde eu tinha comida, onde eu tinha casa, onde eu tinha lugar para dormir, mesmo que às vezes me batessem, eu tinha trabalho, eu tinha como viver. E Deus me tira, de um lugar onde eu tenho tudo isso para me levar para um deserto onde eu posso até morrer. De fome, de sede, por bichos, porque no deserto também tinham bichos. Então o povo começa a murmurar e não entende o propósito de Deus. Não entendem que ali no deserto, Deus primeiramente ele trataria com o seu povo, faria com que eles começassem a conhecer Deus de verdade, porque ali seria guiado pela presença de Deus. Eles seriam conduzidos pela vida de Moisés, que estava se referindo o líder deles, porque Deus estava comandando Moisés. Não era Moisés que estava se comandando sozinho, ele não estava levando pelo ser humano dele, mas sim Deus tinha escolhido ele para levar o povo. E ali Deus começa a tratar o povo. Então, se o povo precisava de comida e Deus estava vendo, ele dava. Se Deus via que o povo necessitava de água, Deus ia lá e ele dava. Se o povo estava precisando de algo, ele na mesma hora, através do poder dele, ele supria as necessidades. Então, da mesma maneira, quando Deus fala assim, não teremos medo, ele está falando, eu estou com você. Não adianta você temer, porque se você confiar em mim, você vai ver que eu vou estar com você, que eu vou estar te ajudando. Então, quando ele diz que não é pra gente ter medo, é pra gente confiar porque ele está conosco. E quando ele fala em relação às montanhas, à profundeza dos oceanos, que apesar das circunstâncias, dos momentos, do que estamos passando agora, do que já passamos, do que vamos passar, né? Ele continua sendo Deus. Deus em nenhum momento ele parou de ser Deus. Então, mesmo com a fome, Deus continua sendo Deus. Mesmo com as doenças, Deus continua sendo Deus. Apesar da morte e vida, Deus continua sendo Deus. Então não é momento de você temer. Deus ele continua tendo poder em suas mãos. Se ele querer, ele pode fazer. Então, nós venhamos acreditar que Deus é aquele mesmo Deus que estava com o povo do Egito, com o povo de Israel. Ele continua fazendo maravilhas. Ele continua cuidando do seu povo. Ele continua dando força para o seu povo. Apesar das circunstâncias, apesar do momento, apesar do que está acontecendo agora. E outra coisa muito importante. Deus é aquele que te conhece por completo. Na verdade, Ele é o único. É o único que sabe o que passa na sua mente. É o único que sabe o que passa no seu coração. É o único que sabe o que passa na sua alma. É o único que sabe o que te traz dúvidas. Ele sabe o que te faz pensar. Como que eu vou fazer? Como devo fazer? O que eu vou fazer? Deus, ele sabe quais os momentos onde você fica em dúvidas. Porque você se deixa levar pela situação. E muitas das vezes também tem pessoas que acham que se você sumir, que você for para um lugar distante, um lugar onde ninguém te conheça, a situação ela vai ser mudada. E nós sabemos que tem coisas na nossa vida que devem ser passadas, porque é processo. Tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. Então, se aquilo dali é determinado que você passe, aonde você estiver, você vai ter que passar por aquilo. Até porque, mesmo que você tente correr, você vai passar essa mesma situação, mas em outro lugar. Porque é algo necessário que você passe. Então, não adianta você pensar,
Mas se for para outro lugar, não vai adiantar. Tirar isso da sua cabeça. Não adianta você pensar que você sumir vai adiantar alguma coisa. Não vai. O que vai adiantar é você ter força em Deus para você passar aquilo e passar firme e forte. E ter a sua vitória no final. E muitas pessoas acham que o quê? Que morrendo, aquilo tudo vai passar. Que aquele momento vai ser melhor. E a gente vê que muitas pessoas se suicidam por causa disso. Achando que se suicidando é uma forma de você se libertar de toda dor, de todo medo, de toda frustração, de toda batalha. E não percebe que se você fazendo isso, você perde a sua salvação. Porque a Bíblia diz bem claro que se você fazer isso, você se suicidar, você perde a sua salvação. Até porque é isso que o inimigo quer que você faça. O inimigo, ele coloca tantas coisas na sua mente, ele coloca tantas coisas dentro de você, que você se matando, isso tudo vai passar, até porque ele não quer ver você em vida, ele não quer ver você bem, ele não quer ver você da maneira correta, que é seguindo a Deus, ou até mesmo de pé. Ele vai fazer com que você ponha coisas na sua mente, onde você vai achar que isso é a melhor forma, é a melhor coisa que se deve fazer. E nós sabemos que muitas pessoas se deixam levar por causa disso. Então, se você está pensando hoje que morrer é a melhor coisa que você faz, tenha certeza que isso é coisa que o inimigo está colocando na sua mente. Porque em momento algum, Deus quer ver um filho dele se matando. Em momento algum, Deus quer ver um filho dele se maltratando. O único que tem a vontade de ver com que a gente se perca, que a gente se perca a nossa fé, que nós venhamos perder a nossa salvação é o diabo. Então, em qualquer abertura, ele vai tentar fazer com que você faça o que é errado. Então, se você tem esses pensamentos de querer se suicidar, que você venha repreendê-los. Até porque isso não é algo que vem de Deus para sua vida. Isso é algo que o inimigo coloca em sua mente. E vemos que na palavra de Deus está escrito que através do nome de Jesus você expulsa demônios. Você tem poder através do nome dele. Então que você venha expulsar esse mal dentro de você. Porque nós sabemos que tem situações que são bem complicadas. Mas em todas elas, se você clamar por socorro, se você pedir a Deus força, Ele te dá. Então, Deus sabe de todas as coisas. E mesmo que a gente às vezes esconda, Deus, Ele vê o que está em oculto. Então, Deus, Ele socorre no momento e na hora certa. Mas a gente também tem que ter a abertura de deixar que Deus nos ajude. Porque muitas das vezes nós somos ignorantes. E achamos que nós somos melhores do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa. E não é assim. Nós temos que ver que nós somos seres humanos, que nós erramos, que nós temos momentos de alegria, mas também temos momentos de tristeza. E se você acha que esse problema iria acabar com você morta ou morto, que ninguém te ama, que ninguém está com você, que em sua volta ninguém te auxilia, que ninguém te ajuda, ou até mesmo que te esquecem, tipo, que passa como uma pessoa despercebida, Deus, Ele te ama e está pronto para te demonstrar o amor pela sua vida. Ele não vira as costas para você quando você mais precisa. Muitas das pessoas podem virar as costas quando você mais necessita. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser quem que for. Mas Deus, Ele não vira as costas. Deus, Ele não é aquela pessoa que está com você só quando você está em felicidade. Deus é aquele que está com você em todos os momentos. Então, se você acha que você não é amada, que você não é importante, Deus está te dizendo hoje, você é importante sim, que Ele te ama sim, que mesmo que muitas pessoas não demonstrem esse amor por você, Ele demonstra todos os dias te levantando, te fazendo acordar mesmo que você não queira.
te fazendo você ter uma nova chance, uma nova chance de vida. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos de uma palavra, um consolo. E muitas das vezes a gente tenta procurar isso com seres humanos, mas não percebe que esse consolo, que essa voz que você tanto necessita ouvir, é a voz de Deus. Não é qualquer voz que vai te fazer levantar. Não é qualquer voz que vai te dar força. Não é qualquer voz que vai te tirar do fundo do poço. Não é. É a voz de Deus que você necessita ouvir. E para que você venha ouvir, você tem que clamar, você tem que pedir por socorro. Eu sei que às vezes não dá. Eu sei que às vezes você não consegue porque você está entalado de tantas coisas. Você está com pensamentos em várias coisas. Mas é nesse momento que você tem que desabafar. Muitas pessoas vêm e falam comigo assim, pelo canal. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais motivação, eu não sei o que fazer. Não sei com quem falar. E toda vez que alguém fala isso comigo, eu falo e digo a mesma coisa. Agora é o momento de você ir e falar com Deus. Mas não é pra você só ir e falar com Deus normalmente, tá? É pra você ir falar e desabafar tudo que você pensa, tudo que você tá sentindo, tudo que tá passando. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que só ficar lá quietinha em pensamento, você fica. Porque quando você se levantar, você vai sentir que tem alguém com você. Deus, em nenhum momento, quando você pede por socorro, ele te abandona. Ele sempre se mostra presente. Ele sempre se mostra com você. Apesar de tudo. Deus, ele não aceita o pecado, mas ele é um pecador. Deus abomina o pecado, mas ele resgata quem realmente se arrepende do que está fazendo. Então, que nós venhamos procurar a voz de Deus, porque é aquela voz que nos dá força, é aquela voz que diz que não é para você desistir, que Ele te escolheu, que Ele te remiu, que Ele te chamou. É aquela voz que da mesma forma que confronta a sua carne, é aquela que te ajuda a prosseguir, é aquela que te dá força, te dá ânimo, aquela que te traz esperança. É a única voz que vai te trazer força e esperança e paz e tranquilidade onde você necessita. É a única voz. Não adianta você procurar em ser humano. O ser humano, ele pode muitas das vezes tentar te ajudar. Claro, até porque tem pessoas que te amam em sua volta, tem pessoas que querem te ajudar de verdade. Mas não é a mesma coisa. Até porque Deus é o único que te conhece por dentro, como eu disse. É o único que conhece o nosso coração. E Ele realmente sabe aonde tocar, aonde te dar força. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para que viesse falar com vocês. Espero que Deus fale melhor em cada vida, que Ele venha continuar nos dando força em meio a tudo que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas se lembre que Deus, ele não está nos abandonando. Deus, ele se faz presente em qualquer momento da nossa vida, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, temas para que eu possa vir gravar. Eu tenho outros 2 temas para estar falando com vocês que vocês me pediram, mas podem deixar temas aí embaixo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. Eu agradeço muito pela ajuda de vocês, tá bom? E deixa seu like se você gostou, tá bom? Bye!